Boa tarde, 22 de outubro, quinta-feira, 16 horas e 20 minutos. Estamos aqui mais uma vez para um boletim diário coronavírus, com os números atualizados da nossa Santa Casa e de todos os reflexos aí da pandemia. Total de positivos hoje, 840 casos de pessoas que se adoeceram em Santa Cruz. Desses 840, 810 já se recuperaram. Desses casos, 6 pessoas vieram a óbitos. Em tratamento, então, 30 pessoas. 30 ainda estão doentes, em casa em observação ou internados, seja na UTI ou em leito clínico. Aguardo o resultado, casos suspeitos, que foi coletado o material PCR para Adolfo Lutz, 34 pessoas. 30 confirmados doentes, 34 aguardam resultados. Um total de 64 pessoas estão doentes ou podem estar doentes e podem estar transmitindo a doença dentro de nosso município e nossa cidade. Positivos das últimas 24 horas, 8 pacientes. Positivos nos últimos 7 dias, 14 pacientes. Positivos nos 7 dias anteriores, 13 pacientes. 27 em 14 dias, equivaleria a mais ou menos 60 pacientes em 30 dias. Um número razoável. Voltou a aumentar o número de casos, não de forma assim absurda, mas aumentou bastante o número de casos. Internações, temos hoje 14 pacientes internados, sendo que nas últimas 24 horas nenhum paciente foi internado. Porém, nos últimos 7 dias foram 13 novas internações. 13, contra apenas 3 internações dos 7 dias anteriores. Então aumentou de 3 em 7 dias para 13 em 7 dias. Um aumento absurdo no número de casos graves em Santa Cruz. Então a doença voltou, com alguns casos a mais, com uma gravidade muito mais intensa do que nos episódios anteriores. 13 novas internações. 14 pacientes permanecem internados, sendo que 2 na UTI, em ventilação mecânica, ontem tínhamos 3, hoje temos 2. Na clínica médica, 12 pacientes medicados, em observação, em tratamento. Casos confirmados ou com suspeitas com diagnóstico clínico, ainda sem diagnóstico laboratorial. Resumindo a situação, alguns poucos casos a mais, fora da curva, nos últimos dias, nos últimos 10 dias. Um número grande de internação a mais, também fora do esperado, na última semana, nos últimos 7 dias, o que faz com que nós tenhamos que redobrar os cuidados. De imediato, nada muda em relação ao plano São Paulo aplicado em Santa Cruz do Rio Pardo. O que está aberto continua aberto, o que está fechado continua fechado. Na próxima segunda ou terça-feira, após a evolução desses casos, verificando se houve novas contaminações dentro do município, é que tomaremos alguma atitude. Liberar outras atividades, impossível. As atitudes serão sempre mais restritivas caso aumente o número de casos. Por enquanto, está liberado a visitação ao cemitério no final de semana dos finados, no sábado, domingo e na segunda-feira, que é dia 2 de novembro, dia de finados. As missas na capela também estão liberadas, mas na terça-feira faremos uma nova avaliação do quadro. Se houver um grande número de casos positivos nesses próximos dias, teremos que suspender as atividades do cemitério nesses dias, permanecendo tão somente os sepultamentos, sendo proibida as visitações e também os cultos. Não queremos fazer isso, mas temos que analisar o número, tecnicamente, o que é melhor para a nossa população.
muito cuidado que vocês podem fazer para ajudar você mesmo. Não é preciso ficar trancado dentro de casa. Não é preciso ficar em depressão dentro de casa. Você pode sair. Quando necessário, o mínimo possível. Se sai, use máscara. Se usa máscara, não tenha contato com as pessoas. Mantenha distância entre as pessoas de 1,5 m, 2 metros pelo menos. Cumprimente a distância, sem aperto de mão, sem abraços, sem beijos. Fora de casa, distanciamento. Entrou em uma loja, tocou em algum objeto. Álcool gel na saída, álcool gel na entrada. Exija dos comerciantes e seus funcionários todos os cuidados de higiene necessários para bem cuidar da sua saúde. Cuide de seus filhos. Você que tem filho adolescente, ou jovens, adultos, para que não fique até a madrugada para a rua, como está acontecendo nos finais de semana, grandes bagunças e balbúrdias com grande contaminação. Se um deles estiver doente, com certeza dezenas ficarão doentes ao mesmo tempo. E vão dizer, o jovem é resistente, mas o jovem fica doente e também morre. E quando não, ele leva a doença para casa, para os seus pais, para os seus avós. Então, cuidem de suas famílias. Oriente seus amigos. Exija que todos tomem os cuidados necessários. Ninguém está livre dessa doença. A vacina não existe. Não tem previsão de quando vai existir. Diziam que para dezembro, cancelaram dezembro, agora falam janeiro, falam fevereiro, falam abril. Então nada se sabe. O que se sabe é que a doença é grave e pode matar. E ninguém está imune a ela. E você que pode se cuidar. Obrigado a você, povo de Santa Cruz do Rio Pardo. Amanhã estaremos aqui com mais um relatório. Esperamos que sem mais novos casos internados e sem nenhum boom de casos positivos. Obrigado, até amanhã.